aula de hoje é sobre um filósofo russo, né? Uma diferenciação aí, até agora não foi dito nenhum, né? Que se chama Emanuel Levinas. Vou apresentar ele para vocês. O Levinas, ele foi aluno de outros dois grandes filósofos, que é o Edmund Husserl e o Martin Heidegger. Então, os dois filósofos possuem grande importância na história da filosofia, e o Levinas também vai ter um fato importante, que ele vai ser o tradutor, né, de alguns livros desses dois filósofos, ele vai traduzi-los. O Levinas, então, o que ele faz, né? Ele vai fazer uma crítica à questão da filosofia ontológica, né? Como primeira filosofia existente. A primeira preocupação filosófica para ele não é a ontologia. Ele vai falar que, na verdade, a primeira preocupação humana tem que ser a ética. E nisso, ele vai utilizar, né, um termo muito conhecido, que é a alteridade. A alteridade não é criada por ele, mas ele vai utilizá-la, se tornando famoso como um filósofo da alteridade. Então, mas o que é alteridade? Através do dicionário de filosofia, se a gente for olhar a alteridade, tá assim: ser outro, pôr-se ou construir-se como o outro. Vou pôr a frase. O que isso quer dizer? O que ser outro, pôr-se ou construir-se como outro? Pôr-se é uma palavra muito importante para entender essa frase. Porque pôr-se é no sentido de colocar-se, né? Ele diz que nós temos que nos colocar no lugar do outro. Isso é alteridade. É o momento em que você se põe como outro, você se coloca no lugar do outro, para então você entender o outro, né? Então, o Levinas ele vai um pouco mais além, que ele reconhece, ele diz que é a questão de alegar, né, que a necessidade de reconhecer o outro, nós precisamos reconhecer o outro, assumir uma sociedade fraterna, né, plural, pacífica, porque a sociedade ela não é isso, ela é uma sociedade egoísta que se preocupa consigo, né? Então a sociedade passa a ver o ser como um objeto. O ser se torna um objeto de uso para mim. Eu sou um ser importante, que só tenho eu e o resto não importa. O resto são coisas que eu utilizo para mim. Que aí vai chegar na crítica à ontologia. Então, qual é a crítica à ontologia? Uma coisa muito importante sobre a ontologia, né? Uma coisa que dá muito significado à crítica do Levinas à ontologia, é o momento em que ele vai apresentar que na verdade a ontologia ela é muito egocêntrica. A palavra egocêntrica é muito importante para definir a ontologia. Vamos jogar ela aí. O que é essa ideia da ontologia ser egocêntrica, né? A ontologia ela vai colocar o indivíduo, o eu, o ser único, como um centro do universo. É como se o universo todo girasse em torno de mim. O universo todo está rodando à minha volta. Eu sou a coisa mais importante do universo e tudo gira para mim e por mim, né? E isso, como é que é? Ele vai dizer que está errado, né? Ele vai dizer que não faz sentido. Por quê? Porque essa questão do eu, né, ele acaba com a relação humana, ele destrói a preocupação da vivência. A gente vive com o outro, que é onde ele vai entrar com a ideia de princípio da relação humana, né? Essa ideia que vai acrescentar ética, dizendo que a ética é a primeira filosofia a ser preocupante, né? A filosofia primeira, aquela que eu devo me preocupar, que é onde ele vai também demonstrar a partir disso, toda uma preocupação com a tecnologia. Ele vai dizer o quê? Que a tecnologia, ela é um atraso, né? Ela vai enclausurar o indivíduo em si mesmo. Pensa, ele morreu em 95
antes dessa evolução tecnológica de smartphone, como a gente tem hoje, e ele já falava, se você entra num ambiente hoje com várias pessoas, o que você vê? Né? Você vê muitas pessoas ligadas no aparelho celular, coisa que tira a relação de um com o outro. Eu não estou preocupado em me relacionar com o outro, eu estou preocupado em relacionar comigo e meu objeto celular, que tira essa relação humana, né? Que é a crítica que ele vai fazer, né? Por quê? Porque o capitalismo, né? Nós entramos num processo de crítica capitalista, onde ele vai dizer que eu prezo pelo um desejo de poder, eu quero possuir, eu quero poder, seja ele financeiro, né, que daí vai falar da produção de consumo, onde o importante é produzir coisas para gerar lucro, né, o grande dinheiro, que vai para a questão econômica e, consequentemente, vai para a questão política, onde o importante não é a vida humana. Eu não me preocupo com o outro, não me preocupo com o ser em si. Eu me preocupo comigo apenas. Os outros não importam. Os outros são só objetos, são coisas que eu vou utilizar para conseguir o que eu quero. O que é uma grande falha para o Levinas. E aí ele vai apresentar uma palavra que para ele é muito importante, é a questão do rosto. Então, qual é a importância do rosto, né, na filosofia do Levinas? Então Levinas entra com essa ideia de que o rosto é a primeira manifestação humana. Pensa, você pega um bebê, você vai avaliar o que ele sente através do que, né? O rosto, ele transmite o sentimento, ele transmite o pensamento, ele transmite as ideias. Porque se eu tô com raiva, se eu tô com curiosidade, se eu tô com dor, meu rosto, ele transmite tudo isso, ele mostra tudo isso pro mundo. E aí ele vai apresentar outra ideia que é o rosto fala, né? Vamos por aí. Ele vai um pouco mais profundo nessa ideia do rosto fala, ao dizer que o rosto transmite a essência humana. O rosto passa tudo aquilo que você tem por dentro, né? A essência, a sua essência é transmitida através do rosto. Você se transmite através do rosto. E aí você entra nessa questão grave, né, da tecnologia. As pessoas não olham mais no rosto, então você não conhece mais a pessoa, você conhece o mecanismo que você olha, você pode ser qualquer coisa, você não precisa ser mais você mesmo, né, através da tecnologia, você pode ser quem você quiser, você pode ser uma fantasia ilusória, que é um problema, porque se você é uma fantasia, quando você encontra o outro, quem é você? Né? Nós estamos nos perdendo também pela questão onde ele vai dizer, né, que a moral, voltamos ao capitalismo, que ela não quer que o homem aceite o outro homem, né? A moral, ela precisa, segundo ele, proteger o homem do próprio homem. Por quê? Porque o capitalismo, ele conduz o ser humano a não aceitar o diferente, né? Ele não gosta do diferente, ele não aceita o diferente. Isso não pode. Né? Segundo ele, nós precisamos viver, aceitar o conceito que ele vai pôr como eu, tu. Por que eu, tu? Essa questão de entender que eu sou eu e o outro é o outro, né? O tu. O tu é a segunda pessoa. A segunda pessoa não sou eu, ela é completamente diferente de mim. Que aí ele vai entrar com outra ideia importante, que é o desejo para o outro. Então, o que é esse desejo para o outro? O desejo para o desejo do outro, né? Desculpa, falei errado. O desejo do outro é uma coisa importantíssima no Levinas e também para a vida humana, de certa forma, porque é o momento em que ele vai colocar outra palavra que gera muita importância, que é a responsabilidade. Que ele vai dizer o quê? Que nós temos a responsabilidade de aceitar que o outro não sou eu. Aí volta pela questão da alteridade, né? Não que ela não esteja implícita em tudo, mas aqui é o momento que ele deixa muito claro a alteridade, onde eu tenho que entender que eu não sou o outro, que eu sou eu.
E o que eu acho certo, o que eu acho legal, o que eu quero para mim, não é o que o outro quer para ele. Eu tenho que entender perfeitamente o que eu quero para mim e não julgar o que o outro quer para ele. Eu tenho que me pôr no lugar dele para ver por que ele acha certo aquilo para ele. E essa é a responsabilidade do existir em sociedade, do existir na ética humana, né, segundo Levinas. Por quê? Porque eu tenho que entender as diferenças, eu tenho que entender o momento em que, se eu gosto disso, os outros não são obrigados a gostar. Assim como vice-versa, se eles gostam, eu não sou obrigado a gostar. Cada um é um e não o outro, né? É a questão do desejo do outro. É a questão da responsabilidade de viver, que é a alteridade. Ok? Valeu, até o próximo vídeo.